Hoje a aula vai ser sobre um assunto bem atual, né? São sobre os vírus. E relembrando a nossa última aula, que foi sobre classificação dos seres vivos, eu espero que vocês não tenham classificado os vírus em nenhum daqueles reinos que vocês estudaram, que vocês descobriram após a atividade sobre como os seres vivos são classificados, né? E quais são os seus reinos, quais são os seus integrantes. Então, hoje a gente vai falar desses seres bem simples, que na verdade não estão inseridos dentro daqueles reinos, e a gente vai descobrir por quê. Vamos lá? Nós estamos em casa, né? Justamente por conta deles, dos vírus, né? Então, eu já pergunto de cara para vocês, né? Quem é que são esses vírus? O que vocês entendem sobre vírus? O que vocês acham que são os vírus? De fato, né? Os vírus, a gente tem aí uma imagem de um vírus da gripe ou influenza. É um vírus bem conhecido já e que felizmente existe vacina, né? Tá aí a campanha de vacinação contra H1N1. Está aí H1N1, alunos. Então, a pergunta que eu faço para vocês sabem o que são vírus, né? Como eles se reproduzem, porque se a gente tem uma alta taxa de transmissão, como nós estamos vendo com a Covid-19, significa que eles reproduzem muito rápido. E como é que se dá essa reprodução, né? Que doenças causam e como é possível se defender delas? A gente vai discutir um pouquinho. E aí, a primeira dica, né? A primeira característica que eu apresento para vocês é que os vírus, eles não são formados por células. Então, o que isso significa? Que eles não têm em sua composição, em sua formação, células. E lembrando da nossa primeira aula sobre características gerais dos seres vivos, a primeira característica gerais dos seres vivos são quais? A presença de células. Então, a partir do momento que eu tenho um ser vivo que ele não é formado, a partir do momento que eu tenho um ser que não é formado por célula, no caso dos vírus, eles não vão ser considerados seres vivos, tá? Então, por essa característica que nós não classificamos eles dentro daqueles 5 reinos. Porque eles não têm células, a primeira característica básica. Lembram lá da teoria celular? E aí, né, a nossa próxima questão é como, então, se eles não têm células, como eles são organizados, como eles são constituídos, como eles são formados? Eles vão ter uma formação, um envoltório bem simples, bem simplificado, já que não é uma célula propriamente dita, né? E nesse envoltório a gente vai entender como ele é formado. Então, a gente tem aí esse envoltório, essa capa protetora, de origem proteica, ou seja, formados por proteínas. Ah, professor, o que são proteínas? São macromoléculas, tá bom? Não vou adentrar nesse assunto, mas são moléculas que vão constituir que vão formar essa capa, esse envoltório, no caso dos vírus. Dentro desse envoltório vai ter lá o seu material genético, ok? Que pode ser tanto um DNA quanto um RNA. E além disso, eles vão ter o quê? Outras estruturas que podem servir como uma âncora, como vou dizer para vocês, como um sinalizador para invadir uma célula, para entrar em uma célula, no caso que eles vão infectar. Então, eles vão ter essas sinalizações que são também proteínas, essa capa protetora, esse envoltório, essa cápsula, que a gente pode chamar de cápsula, e nós vamos ter dentro dessa cápsula o quê? O seu material genético, ok? Então, aqui eu trouxe 3 exemplos. No caso, o vírus da gripe, o HIV, que é o vírus da AIDS, e o bacteriófago, já como o nome diz, é um vírus que vai infectar bactérias, ok? Como esses vírus eles vão se reproduzir? Tá bom? A gente sabe que todo vírus ele é considerado parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Que todo vírus ele vai se comportar como um parasita. O que é um parasita? É um organismo que se aproveita de outro, né? Ele vai se aproveitar, por exemplo, no caso de um carrapato, ele vai se aproveitar do sangue, ou no caso do piolho. Existem diversos parasitas. No caso do vírus, ele vai infectar sempre uma célula, por isso que intracelular,
E ele é obrigatório, por quê? Porque ele só consegue se replicar, se reproduzir, quando ele está nessa forma de parasita, né? Quando ele está invadindo uma célula. Fora da célula, um ambiente externo, por exemplo, numa superfície, ele não vai conseguir se reproduzir, ok? Ali, por exemplo, vamos supor que eu estou com uma gripe e eu espirro. Eu vou jogar enormes partículas virais naquele ambiente contaminado, mas ali vai continuar a quantidade que eu coloquei através do meu espirro. Ele não vai se reproduzir naquele ambiente externo. Por quê? Porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, ele só vai conseguir se replicar, se reproduzir quando ele invadir uma célula. Seja o vírus, dependendo de qual célula for, né? A gente vai ter vírus, por exemplo, que ataca plantas, a gente vai ter vírus que ataca bactérias, a gente vai ter vírus que atacam diversos seres vivos. E eles só vão conseguir se reproduzir quando ele estiver naquela célula no qual ele se hospeda, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo clássico, que é o exemplo do bacteriófago. Ah, professora, mas e o caso do coronavírus? A gente vai falar daqui a pouquinho. Então, aqui no caso do bacteriófago, ele invadindo o quê? Uma bactéria. Primeiro, ele se liga à parede da bactéria e depois dessa ligação, ele vai colocar o seu material genético para dentro da célula e essa célula dessa bactéria, no caso, ela vai começar a entender aquele material genético como sendo da própria célula, ele vai replicar e vai conseguir reproduzir esse material genético. Então, aqui a gente tem, olha, a produção de mais DNA e aqui, depois dessa etapa de reprodução do seu material genético, ele vai começar a reproduzir as suas partículas, né? As suas proteínas. E depois, os vírus vão ser formados e essa célula, enfim, vai ser morta e esses vírus serão liberados, ok? Então, aqui está a capacidade reprodutiva dele. Quando ele invade uma célula, ele é um parasita, né? Por isso que ele tem esse nome. E aí, a gente sabe que os vírus, eles são causadores de doenças. E essas doenças a gente vai conhecer como viroses. Então, toda doença causada por vírus, a gente vai chamar de viroses. Existem viroses que têm Vou falar mais à frente sobre isso. A gente vai ver que todas as viroses, elas vão ter sintomas clássicos, né? A grande maioria, a gente às vezes vai no médico e fala assim, sempre quando eu vou no hospital, sempre quando eu vou na UPA, o médico fala que é virose, que tudo é virose, né? A gente costuma falar isso, mas por que disso? Porque as viroses, elas vão ter sintomas muito semelhantes. Em geral, as grandes, né, mais conhecidas viroses, elas vão ter sintomas semelhantes, como febre, como mal-estar e cansaço. A febre nada mais é do que uma reação do seu corpo, né? O fato de nós termos febre é um alerta, é um sinal de alerta para que, olha, o sistema imunológico, nosso sistema de defesa está trabalhando, olha, vamos ficar alerta que tem alguma coisa aí. Não só nas viroses, tá bom? Em doenças, por exemplo, bacterianas também a gente vai ter febre. Mal-estar e cansaço, dor de cabeça e dor nos olhos, principalmente no caso da chikungunya, a gente vai ter o que aí? Uma clássica dor nos músculos e nas articulações. Então, alguns sintomas eles vão ser semelhantes em todas as viroses e por isso a dificuldade às vezes no diagnóstico. Eu não sei se eu estou com uma gripe, não sei se eu estou com um vírus, eu não sei, um vírus com uma dengue. Às vezes a dificuldade, por isso, né, no caso, a gente tem que fazer testes mais precisos para se comprovar aquela determinada virose. No caso do Covid, a gente faz um teste altamente complexo. Tem esse teste rápido, mas a gente pensar no teste para detectar se o vírus está na célula, a gente vai ter que ver se o DNA do vírus está dentro da tua célula. Então, olha que exame complexo, né? Então, por isso a dificuldade no diagnóstico e a importância de se ter um exame tão preciso, devido a esses sintomas semelhantes, no caso da diarreia, do vômito, a mesma coisa, ok? E aí, agora a gente vai trazer algumas viroses conhecidas, né, no nosso dia a dia. A gente tem a raiva, e aí eu chamo a atenção, no caso de algumas viroses, necessitarem de um vetor. O que é um vetor? Nada mais é do que um transportador do vírus. Ele vai carregar, esse animal ele vai carregar esse vírus, ele vai portar esse vírus e vai transmitir. Então, esse vírus pode ser transmitido, no caso da raiva, pela picada.
Desculpa, pela picada no caso da dengue, pela mordida. Então, a mordida de um cachorro que não está vacinado, porque a raiva já tem vacina, então isso que é o problema, porque quando o animal ele está com aquele vírus ali, ele pode ser um transmissor, e a partir de uma mordida, ele pode passar esse vírus adiante e a pessoa se contaminar. No caso também, outro vetor da raiva seria o quê? O morcego, ok? A gente vai ter, no caso, a AIDS, uma outra virose muito conhecida, ou vírus, no caso HIV, só que diferente da raiva, ele não vai ter um vetor, ok? Vai ser uma transmissão que a gente vai chamar de direta. O que seria uma transmissão direta? Ele não vai ter esse transportador do vírus, você vai ter contato com a partícula viral e vai se contaminar. Então, no caso do AIDS, você vai ter contato através de fluidos do sangue, de fluidos íntimos, no caso de compartilhamento de objetos, no caso de tatuagem, no caso seringas, né? Se você não faz todo o procedimento de higiene, de limpeza corretamente, você pode estar ali com fluidos sanguíneos de uma pessoa que estava contaminada e esse fluido ir também entrar em contato com as tuas células, ok? As mais clássicas, né, como vocês conhecem, no caso, as arboviroses, no caso, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, são também conhecidas por ter um vetor, né? Quem, no caso, vai ser o vetor dessas arbovirose? Um artrópoda, por isso arbovirose, né? Nesse caso, o mosquito Aedes aegypti, ok? E agora, outros exemplos de viroses conhecidas que estão mais em alta nesse momento, no caso, a gripe, resfriado e o coronavírus. São doenças que bem semelhantes, bem próximas, porque eles têm o que em comum? Eles atacam células do sistema respiratório, ok? E além disso, assim como a AIDS, ela vai precisar de um vetor? Não, a transmissão ela se dá de forma direta. E isso vai ser uma forma mais difícil ainda de nós controlarmos. Quando a gente tem uma doença que tem uma forma direta, e no caso dessas doenças, gripe, resfriado, coronavírus, pelo ar, a gente tem um agravante aí, porque a contaminação ela é muito rápida. E de muito fácil, né? De muito fácil circulação. Então, no caso, formas de contágio dessas três doenças, da Covid, da gripe e do resfriado, pelo ar e o contato pessoal com secreções contaminadas. Pode ser para saliva, pelo catarro, mas vamos parar e pensar numa coisa bem simples do nosso cotidiano. Vamos supor que eu esteja contaminada e eu estou falando, mandando um áudio para um amigo. E aí, ó, eu gravando o áudio aqui no meu celular, olha a distância que eu estou. Se eu paro para pensar, vocês vão ver uma imagem bem legal quando eu falar de prevenção, que vai ser nosso próximo vídeo, sobre a distância que a nossa partícula de saliva consegue atingir. Então, se eu estou contaminada, essa saliva com resquícios do vírus, né, com partículas virais, ela vai estar contaminando o meu celular. Aí vamos supor que eu estou na rua, aí eu recebo uma ligação, ou então eu passo o telefone para minha avó, passo o telefone para minha tia, fulano quer falar com você. E esse celular totalmente contaminado, ele vai para outra pessoa que vai botar o ouvido, vai botar a boca aqui próximo. Então, vocês estão vendo uma simples superfície, como ela pode ser altamente contagiosa. A mesma coisa, uma maçaneta de ônibus. Para e pensa, quanto a gente fica ali grudado, né? Ao mesmo tempo falando, mandando áudio, e você não sabe quem passou por ali antes. Então, por isso, aquela questão, né, da descontaminação é importante, porque a forma de contágio ela é muito rápida. E agora a gente vai entender rapidamente, conhecer um pouquinho do coronavírus e como ele atinge nossas células, tá bom? Aqui a gente tem um desenho esquemático, né? Um esquema do coronavírus. Lembrando que os vírus, eles são organismos extremamente simples, extremamente pequenos. Então, eles vão ser, na verdade, menores que bactérias. E a partir disso, a gente só vai conseguir visualizá-los graças a um microscópio super potente, no caso, o microscópio eletrônico. A gente teve até uma atividade que a gente fez na nossa primeira aula sobre os tipos de estruturas, né, de células, de bactérias que a gente conseguia visualizar em determinados tipos de microscópio. E aqui, no caso dos vírus, a gente só vai conseguir enxergar com o microscópio mais potente, no caso, o microscópio eletrônico, ok? Então, a gente vai ter aqui,
pensando na capa protetora dele, que é esse verdinho, que a gente vai chamar de envelope, são proteínas pequenas que vão se juntar para formar essa esfera que vai proteger quem aqui dentro? O material genético, né? Nessa forma aqui mais lilás. Esse material genético pode ser tanto DNA ou RNA. No caso do coronavírus é o RNA, ok? Nós vamos ter aqui essa partezinha aqui azul, vocês estão vendo? Que a gente vai chamar de hemaglutinina esterase. No caso, uma enzima, um tipo de proteína que vai ajudar essa espícula, que a gente já vai falar sobre ela, a destruir as proteínas que ficam na camada superficial da célula do hospedeiro, no caso nossas células, para invadir a célula. Então, essa espícula aqui, né, que é esse verdinho, ele na verdade vai ser uma proteína super poderosa que vai se acoplar a um sinal da minha célula. Ele vai se acoplar no receptor, a gente vai chamar esse nome feio mesmo, esse receptor, porque vai ter lá um sinalizador na minha célula, como se fosse assim, o plugin de celular, né? Vamos supor que isso aqui é o vírus e aqui está o meu celular com essa estrutura receptora aqui. Ah, mas para que tem essa estrutura receptora na célula? Por diversos motivos, para a gente se ligar a outras coisas, tá bom? E aí, nesse caso, ele vai se aproveitar dos receptores da célula e vai o quê? Olha, se ligar. E a partir dessa ligação desse receptor, o que vai acontecer? Ele vai conseguir, juntamente com essas enzimas, que são a hemaglutinina esterase, sinalizar para a célula o quê? Para ela se abrir. Ela, na verdade, vai conseguir invadir a célula para o quê? Colocar o seu material genético. Olha aqui, ó. Vamos olhar agora que essa espícula que vai se ligar à minha célula, ela está de vermelho, né? Então, ela vai conseguir se ligar ao meu receptor da célula e, no caso do coronavírus, ele vai se ligar ao receptor de que células? Principalmente do sistema respiratório, ok? Então, assim como a gripe, como o resfriado, ele vai ter uma afinidade pelo receptor do sistema respiratório, das células do sistema respiratório, que a gente vai chamar com esse nome aqui, ACE2, tá bom? Esse receptor, por isso que ele vai trazer tantos problemas no sistema respiratório, vai trazer a pneumonia, vai trazer a falta de ar, vai trazer essa dificuldade de respirar. Por quê? Porque ele vai ter essa preferência para as células com esse tipo de receptor. E uma vez eles ligados aqui, ó, uma vez que o vírus se encaixa na proteína da célula, ele vai conseguir o quê? Introduzir o seu material genético, o seu RNA, de forma que ele depois vai replicar. Aqui, ó, a célula vai entender que o RNA do vírus é o seu próprio e vai começar a se multiplicar. E aí, nisso, vai criar diversas cópias, logo depois, em seguida do material genético, como nós vimos, vai ser o quê? A vez das proteínas, do envelope, né, da cápsula, do envoltório. E olha só que complexo isso. A gente vai ter, na verdade, o quê? Milhões e milhões e milhões de cópias, ok? Então, o que eu vou ter no final das contas? 10 a 100 mil cópias de vírus em uma única célula infectada. Depois essa célula eles vão sair, vão ser liberados por essa célula vai morrer. Então, a gente vai ficar por aqui, que a nossa próxima aula vai ser sobre as medidas de prevenção à Covid-19, no caso, a doença causada pelo coronavírus. Então, fiquem com Deus, fiquem em casa e não percam a próxima aula. Tchau, tchau!